Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. O objetivo do vídeo aqui é dar continuidade às discussões sobre o último tópico do nosso curso, Elementos Estruturais de Junções. Tá? Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as cargas que atuam nesses elementos, né? Ou seja, as cargas que atuam nas junções e, consequentemente, os esforços solicitantes nas junções dentro daquela lógica lá que a gente apresentou, né? Junção asa-fuselagem e os outros elementos de junção que a gente apresentou, né? Junção dos segmentos da fuselagem, né? A junção, né? Fuselagem e empenagem vertical e assim por diante. Eu acho que a gente vai passear por todos esses elementos, discutindo um pouquinho sobre cargas e esforços solicitantes nesses tipos de junções. Então, na questão da asa-fuselagem, né, quando a gente fala em junção, né, dentro do que você viu de forma bem, vamos dizer assim, inicial lá na disciplina de Mecânica de Sólidos 1, o professor apresentou basicamente, né, vamos dizer assim, a condição de falha, né, por cisalhamento no fuste do prendedor, né, do rebite ou do parafuso, vamos dizer assim, o modo de falha clássico, né, de um elemento de junção. E quando a gente pensa em ligações, a gente vem à mente somente a questão do cisalhamento. Tá? Mas a gente tem que tomar cuidado que nessas condições mais complexas de junções, a gente vai ter, por exemplo, uma situação de análise onde, né, o elemento de junção ele vai estar, né, com tensões de tração, compressão e cisalhamento como apresentados aqui. Né? Ou seja, um componente aqui de flexão, né, me gerando aqui tração e compressão, né, nessa chapa, a questão do cisalhamento, né, atuando, né, aqui, por exemplo, um fluxo de cisalhamento. Além disso, as forças de membrana, né, de tração ou compressão resultante aí do carregamento. Nos segmentos de fuselagem, também muito parecido, né, com essa situação. Veja que a gente tem aqui uma caracterização de carga e esforços que vão agir nesses subsistemas aqui, ou seja, eu tenho as cargas da pressurização, as cargas de flexão, e aí ele me dá aqui uma situação particular, não é, dessa junção e me dando os esforços, né? Veja que eu tenho aqui uma run load aqui, não é, uma tensão normal aqui passeando juntamente com o fluxo de cisalhamento, a tensão de cisalhamento atuando. Em outros elementos, né, de ligação, que a gente não comentou aqui, a questão da ligação da empenagem com a fuselagem, basicamente o mesmo comportamento. Agora a gente faz uma recuperação, uma revisitação, aquelas situações, né, de modos de falha, né, dos elementos estruturais quando submetidos a tração, compressão ou cisalhamento. Então isso daqui a gente já comentou, né, a lógica de se avaliar a questão dos elementos estruturais, né, sobre tração, no viés de se calcular uma margem de segurança. Isso aqui é um fluxograma bem, né, clássico da condição de projeto. Veja que aqui ele coloca aqui elementos finitos. E aí os elementos de tração, se são materiais frágeis, né, a gente tem o critério da máxima tensão normal. Né? Se é um material dúctil, a gente trabalha para caracterizar a tensão equivalente, no sentido de compor uma margem de segurança aqui, o critério de Mises. Temos aqui a questão, né, das metodologias para se projetar, né, estruturas submetidas a compressão e cisalhamento. Aí a gente tem a flambagem local, a flambagem global, a questão do crippling. Né? Eu comentei no último momento síncrono, né, que eu fiquei surpreendido, né, quando vocês, na primeira avaliação somativa, comentaram, né, colocaram, né, esse fenômeno aí do crippling. Eu também comentei que, né, nos próximos momentos síncronos a gente ia discutir, né, sobre esse fenômeno. A gente volta aqui, né, para a questão de entender, não é, esses modos de falha de a tração e a compressão, né, nos elementos de ligação. Por exemplo, né, o stub aqui, essas barras de link, por exemplo, eu tenho que obrigatoriamente fazer análise de tração e de flambagem, né? Por exemplo, global dessa barra de link. Né? Por isso que a gente comentou rapidinho essas
a gente revisitou essa questão aqui dos modos de falha para análise estática. Né? Mas esse subsistema aqui, né? Basicamente o que é que a gente vai precisar analisar? Né? Análise de tração, flambagem de coluna, né? Flambagem local, né? E crippling, tá? E tensão semidiagonal. Aqui ele vai me dar, né, vamos dizer assim, a teoria básica, o fluxograma básico, no sentido de compor a margem de segurança para esses tipos aí de modos de falha, né, a compressão. Né, aqui, né, flambagem de coluna global, a questão de flambagem local e crippling. Né, convido você a pegar esse material aqui, né, é um material, né, aberto, né, é um relatório, né, da atual NASA, antiga NACA, onde eles apresentam, né, as metodologias para se quantificar, vamos dizer assim, os elementos limitantes, né, de crippling, né, e os atuantes também. Aí, né, isso aqui é também relacionado à questão de flambagem local e crippling. No nosso curso a gente não entrou em detalhes em relação a esses modelos mais rebuscados, o que a gente apresentou foram modelos simplificados, né? Tudo bem, mas aqui tem, né, os relatórios da NACA, algo muito similar ao que a gente discutiu, por exemplo, na questão lá do tubo pressurizado, né, reforçado. Né? Eu comentei, né, que apresentei um relatório NACA que me dá as estimativas de tensão, né, tanto na casca quanto no reforço. Né? A gente no curso não, vamos dizer assim, apontou para esse tipo de estudo. Né? A gente foi em modelos simplificados. E aí ele me dá, né, o fluxograma no sentido de atender os condicionantes desse relatório. Aqui são expressões, né, clássicas, né, para, né, o cálculo de flambagem local e crippling. Tá? Aqui também é a mesma coisa, essa metodologia proposta aqui por essa companhia aqui, né, e como se caracterizar a carga admissível de crippling. Tá? A questão de tensão semidiagonal também, que a gente discutiu de forma bem simplificada. Né? Fizemos até um exemplo, né, muito similar a essa apresentação aqui que a gente deu. A gente fez análise, né, do painel pós-flambado, né, análise das forças nos reforços horizontal e vertical. Calculamos até a questão da instabilidade dos reforços verticais e horizontais. Né? Esse é um fenômeno que precisa ser analisado obrigatoriamente nas estruturas aeronáuticas. Né? Isso daqui é uma situação de ensaio real. Né? A gente vê aqui, ó, né, a questão do enrugamento, né, da tensão diagonal, né, caracterizada, né, por aquela situação que a gente já discutiu no nosso curso. Né? Aqui os relatórios que vocês precisam, na verdade, baixar para se aprofundar sobre esse assunto e a metodologia de se projetar isso daí. Veja que sempre tem aqui elementos finitos. Os relatórios da NACA, né, de todos os fenômenos aqui, a gente está colocando um relatório NACA para auxiliar você, né, quem quiser se aprofundar. E aí, a gente começa, basicamente agora, né, para finalizar, né, o nosso curso, apresentando aqui as situações clássicas de modo de falha, né, que vão estar presentes nas junções que a gente vai, na verdade, aqui, de alguma forma, apresentar aplicações. Tá? E além disso, também, aqui nesse material, a gente vai fazer também uma discussão um pouco mais aprofundada no sentido de enxergar como é que a gente calcula a margem de segurança para aquelas situações, né, onde a gente não tem só um tipo de carregamento, que é um carregamento que a gente vai idealizar aqui em todos os exercícios. Tá? Então, metodologia para se projetar prendedores e junções, a questão de regras gerais, tá? Emprego do trabalho a fio, isso daqui na questão de combater, né, a fadiga nos furos, né? Isso aqui é uma metodologia. Né? Juntas que possuem a mesma resistência sobre carregamento estático, porém as juntas possuem desempenho muito inferior à questão de fadiga. Né? Tem questões aqui relacionadas à fadiga, não é? Juntas com menor número de linhas de cravação possuem melhor desempenho à fadiga. Tensões localizadas devem ser avaliadas com precisão, né? Por conta da questão do furo, né? Do conjunto de furos, que isso daí, né? Que os elementos de junção eles vão, né? vão criar, né? Para a aplicação desses elementos de junção, a gente vai ter que furar, né? Os elementos estruturais.
sejam essas devido a caminhos de cargas, aos entalhes e furos, que são consideradores de tensão, e excentricidades causadas por projeto, fabricação e ou montagem, a fim de que haja incremento adequado de material em regiões críticas. Selecionar os prendedores adequadamente, né? É tanto que no primeiro vídeo sobre esse assunto a gente deu uma tabela lá, comentando o tipo de material, a classificação desses prendedores da maneira, vamos dizer assim, mais técnica, né? E a sua aplicabilidade, né? A recomendação de quando aplicar em uma situação que exige alta resistência mecânica, a fadiga e assim vai. A gente tem aqui, né, uma situação clássica, né, que isso é normativo, né, uma distância de centro de furo à borda e distância entre prendedores denominados de passo devido à concentração de tensão. Isso aqui, não é uma questão normativa. Isso também amplamente explicado, né, nas disciplinas aí de estruturas, né, por conta da concentração de tensão em furos. A gente vai precisar, além dos modos clássicos de falha que a gente vai trabalhar, né, nas aplicações, que é a ruptura do fuste do prendedor, né, por cisalhamento, o cisalhamento da chapa, o esmagamento da chapa e já falei, né? Isso, ruptura do fuste por cisalhamento, cisalhamento da chapa, esmagamento da chapa, que é o Berry, e é isso. Então, além desses modos de falha clássicos, né, que a gente tem, que a gente vai estudar, existem outros modos de falha que nós não vamos aqui detalhar, né, e aí tem os relatórios NACA sobre isso, mas a gente precisa fazer a avaliação. Por exemplo, a avaliação de Buckley entre prendedores, né? A gente precisa, por quê? Porque pode existir, né? E aí é uma situação de falha que precisa ser analisada. E aí ele começa aqui a me dar, né, as situações de análise que a gente vai trabalhar, por exemplo, que são as situações clássicas, né, que é o que a gente vai mostrar aqui no nosso curso, né, que é o cisalhamento do fuste do prendedor e o bearing, que é o esmagamento, né? Que é o esmagamento, ou seja, o fuste do prendedor é bem resistente e ele acaba esmagando, né, a chapa. Então é uma condição bem clássica, isso daqui a gente vai apresentar. Aqui ele me dá, né, na verdade, um viés de como se fazer esses cálculos utilizando elementos finitos numa situação de projeto real, né? E aí ele faz a determinação, por exemplo, das tensões de cisalhamento atuando numa dada região de interesse, de cravação, né? Veja que depois ele transforma isso daqui em fluxo de cisalhamento, multiplicando as tensões de cisalhamento pelas espessuras, né, respectivas dos elementos aí, e quantifica a força, né, a força máxima resultante que vai entrar aqui, né, no atuante, né, no cálculo da margem de segurança, pela multiplicação, né, do fluxo pelo passo dividido pelo número de linhas de cravação, né? Ele faz, esse é o modelo, né? Ele faz essa distribuição das forças, da força máxima agindo em um dado prendedor por essa situação aqui, né, simples. E aí ele me dá também em uma outra situação, tá? A mesma lógica, né? Ele pega aqui por elementos finitos, né? Calcula o fluxo, multiplica pelo passo, né? E aí divide pelo número de prendedores. Essa situação também a gente vai fazer no nosso curso, que é porque assim, essas situações aqui anteriores, o carregamento, né? Ele passa pela linha da cravação, ele não tem nenhuma excentricidade, né? Mas a gente pode ter o caso aqui, ó, de ligação excêntrica com o carregamento, né, aplicado. Então a gente também vai fazer uma aplicação disso daqui, por exemplo, isso a gente encontra muito nessa situação aqui, da ligação fuselagem stub. E aí ele me dá, veja aqui que ele destaca lá aquele fit factor, né, que a gente precisa considerar nessa questão aqui, dos prendedores. Uma outra situação aqui agora, uma situação, né, combinada, né, onde a gente vai ter, né, uma tensão normal e a tensão de cisalhamento. A gente vai fazer aqui uma equação de interação aqui, ó,
né, para caracterizar o FR, né, porque a gente não vai ter só o cisalhamento, né, a gente vai ter, nessa situação da análise da junta, nessa condição aqui, as duas, né, a gente vai ter a tensão normal e a tensão de cisalhamento. Né, essa outra abordagem aqui também, né, a questão quando eu tenho somente tração pura, uma situação com cisalhamento puro e a situação combinada, né, com essa equação de interação. Essas situações aqui a gente não vai, né, a desenvolver especificamente aqui aplicações no curso, mas é interessante vocês entenderem, né, que essa situação ela está presente e que podem ser calculadas de uma forma muito similar ao que a gente vai desenvolver, só que considerando agora essas equações aqui de interação entre um esforço e outro. E por fim, né, no nosso curso, eu achei que na verdade, isso daqui ia dar 2 vídeos, mas eu vou conseguir fazer em um vídeo, né? Então, na verdade, esse é o nosso último vídeo. A gente trata, né, da determinação, né, e da análise de lugs, tá? Lug sobre carga axial, tá? Aí a gente, né, encontra a carga crítica, a carga admissível para a situação de bearing, né, que é o de esmagamento. A partir desse K vezes a área vezes o FTU, né, tá aqui definido, a gente precisa de alguns ábacos, né? Esse material é um material tirado do New, do livro do New. Eu ressalto que a gente tem, na verdade, um objeto de aprendizagem, né, que possivelmente tem todos esses elementos lá programados, né? Tá lá no Moodle também, pedindo para você visitar esse objeto de aprendizagem e, de alguma forma, interagir com ele no sentido do projeto, né, de olhares, de lugs, sobre cargas axial, né? Ainda aqui na situação dos modos de falha, né? Aqui é o bearing, aqui é o cisalhamento, não, aqui é a tração, né? E aqui é o cisalhamento, tá? E aí agora a situação, né, com ainda da análise de lug com bucha, essa outra situação aqui, né, ainda com carga transversal, aqui, né, lug com carga transversal, aqui com carga axial, aqui com lug com carga transversal. A mesma coisa, né, a gente vai precisar de alguns ábacos aqui para encontrar os parâmetros para o projeto de lug. E aí, finalmente, a questão do olhar, né, do lug com a combinação, né, de carga axial mais a transversal. A gente apresentando aqui uma equação de interação entre né, a ação da carga axial e da carga transversal. Bem, com esse vídeo a gente finaliza, né, os vídeos teóricos sobre a disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. Espero que você tenha curtido bastante, né, todo o material que eu produzi com todo carinho aqui para vocês, e a gente continua discutindo aí esses tópicos da disciplina nos momentos síncronos, né, e interagindo também lá na plataforma da gestão da disciplina feita pelo Moodle, tá? Então, até mais.